Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, o apóstolo Paulo teve a sua autoridade apostólica desafiada. Alguns falsos mestres, falsos ensinadores na igreja da Galácia estavam alegando que Paulo não tinha um chamado direto de Deus para ser apóstolo, e com isso eles estavam tentando desacreditar tudo aquilo que Paulo havia ensinado a respeito do Evangelho. Paulo havia ensinado que a salvação é um dom de Deus e que o cristão não pode ser justificado pelas obras. O detalhe é que alguns falsos ensinadores estavam alegando que a pessoa, para ser salva, teria de ser circuncidada e que, por isso, a salvação dependia das obras da lei, ou seja, dependia da conduta. A pessoa, para conquistar a salvação ou merecer a salvação, deveria praticar boas obras. E o apóstolo Paulo ficou extremamente insatisfeito com este evangelho falso que estava sendo pregado para a igreja da Galácia e, ao mesmo tempo, ficou extremamente contrariado por questionarem o seu ministério apostólico. E por isso, para prevenir a igreja de erros piores e de um verdadeiro desastre, o apóstolo Paulo escreveu aproximadamente no ano 49 depois de Cristo a sua carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo, amigo ouvinte, não está na carta aos Gálatas sendo contra a lei de Moisés. Afinal, a lei de Moisés é a lei de Deus. Foi Deus quem deu a Moisés a sua lei. O termo lei, na carta aos Gálatas, se refere a todos os escritos de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. E quando Paulo fala que o cristão não é salvo pela lei, ele não está indo contra a lei de Moisés, até porque a lei de Moisés fazia parte da Bíblia de Paulo. Paulo está sendo contra um sistema religioso que distorcia o propósito da lei de Moisés ou do Pentateuco. Colocava o estilo de vida como um meio de conquistar a salvação, sendo que a salvação não pode ser conquistada por meio de um estilo de vida. O estilo de vida tem que vir como resultado de a salvação ter sido aceita e da transformação do Espírito Santo no interior do ser humano. O apóstolo Paulo fica tão chateado com a situação na igreja da Galácia que chega a desejar que aqueles que estão ensinando um evangelho que não é o que ele pregou, Paulo deseja que eles sejam amaldiçoados. Em Gálatas 1:8 ele diz o seguinte: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Verso 9, repito o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Paulo não mede palavras para prevenir a igreja do erro. E ele diz que qualquer um que ensinasse um evangelho que não fosse o verdadeiro, que ensinasse um legalismo, uma salvação pelas obras, que essa pessoa fosse amaldiçoada. E ele deseja que até um anjo do céu seja amaldiçoado se ele descer a esta terra para ensinar um evangelho diferente daquele que nos mostra que só existe salvação e libertação do pecado e da morte eterna por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ao longo da semana estudaremos mais dessa controvérsia que Paulo teve com esses falsos ensinadores. E o estudo desta controvérsia ao longo dessa semana também contribuirá para o nosso preparo a fim de entendermos melhor a mensagem de Paulo aos Gálatas ao longo desses 3 meses em que estudaremos uma das cartas mais importantes e significativas da Bíblia e especialmente para a fé protestante. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito
na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Aguardo a você no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Paulo era um missionário, um apóstolo, e ele não poderia ficar muito tempo fixo num lugar. Quando ele fundava uma igreja, ele fortalecia essa igreja, estabelecia líderes e depois Paulo seguia no cumprimento de sua missão de estabelecer, fundar, fortalecer outras igrejas. E sendo que ele não poderia estar sempre com todos, obviamente, o apóstolo e pastor, diríamos assim, Paulo, costumava enviar cartas de instrução com base na Bíblia, para fortalecer a fé, e também cartas para ajudar a apagar heresias, ensinamentos errados, e foi o que ocorreu na carta aos Gálatas. Quando ele ficou sabendo que os Gálatas estavam aceitando um outro evangelho, ou seja, salvação pelas obras ao invés de salvação pela fé em Cristo, Paulo escreveu sua carta aos Gálatas, aproximadamente no ano 49, depois de Cristo, para prevenir a igreja desta heresia perigosa que levou e tem levado muitos a se desviar da verdadeira compreensão do evangelho conforme revelado nas Escrituras. É importante você e eu sabermos, amigo ouvinte, antes de analisarmos Gálatas, que Paulo foi considerado um escritor inspirado pelos crentes do Novo Testamento. Muito antes de qualquer concílio eclesiástico, a igreja cristã primitiva já reconhecia a inspiração do apóstolo Paulo. Isso é importante porque nós podemos perceber que, além de autoridade apostólica, o apóstolo Paulo tem autoridade profética. E, portanto, as 13 cartas de Paulo no Novo Testamento foram inspiradas pelo Espírito Santo. E o próprio apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, juntamente com Tiago, não é? Nos mostra claramente isso. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Curioso é que, entre outras coisas, o apóstolo Pedro chama os escritos de Paulo de parte das escrituras. Ao mencionar as epístolas de Paulo, deturpadas pelos ignorantes e instáveis na fé, Pedro diz que esses ignorantes e instáveis deturpam as demais escrituras, ou seja, Pedro incluiu os escritos de Paulo entre as demais escrituras. Ou seja, Pedro, que era uma das colunas e baluartes da igreja cristã, juntamente com Tiago e João, de acordo com o próprio Paulo em Gálatas 2, verso 9, Pedro reconhece a inspiração do apóstolo Paulo. E ele reconhece que, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo, por causa da sua bagagem cultural e intelectual, ele escrevia certas coisas difíceis de entender. Porém, com a iluminação do Espírito Santo e fazendo uma análise contextual do que Paulo escreveu, era possível compreender a sua mensagem. Afinal, mesmo que o Espírito Santo permita que o profeta comunique as mensagens de Deus na linguagem do profeta, o Espírito Santo está assistindo a todo leitor, a todo estudante sincero, para que ele possa compreender as verdades reveladas por Deus através
deste profeta. Sendo os escritos de Paulo parte das demais escrituras, sendo os escritos de Paulo inspirados, não tenha dúvida alguma, amigo ouvinte, que o estudo de Gálatas ao longo desse trimestre será uma grande bênção na sua vida, porque o conteúdo desta carta foi inspirado pelo Espírito Santo. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos ver a forma como Paulo lidou com os falsos mestres da Galácia que tentavam desacreditar o ministério apostólico de Paulo. Você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121 ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Que Deus guie os seus passos, obrigado por sua companhia e até amanhã. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para nós entendermos a mensagem de um autor inspirado, é fundamental compreendermos o contexto histórico no qual ele se encontrava. E para você e eu entendermos devidamente a carta de Paulo aos Gálatas, precisamos entender o que motivou o apóstolo a escrever. Vou ler para você alguns versos que se encontram em Gálatas 1:1-5. Eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Antes de Paulo entrar diretamente na mensagem, sem ao menos dar uma saudação maior aos Gálatas, como ele o faz em suas outras cartas, ele faz questão de, na sua saudação introdutória, reforçar que ele não foi chamado ou nomeado apóstolo por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas unicamente pela autoridade de Jesus Cristo e de Deus o Pai. Por que Paulo fez questão de reforçar o seu apostolado? Porque com certeza, amigo ouvinte, os falsos ensinadores, descontentes com a mensagem de Paulo a favor da justificação pela fé, uma mensagem centrada apenas em Jesus, eles estavam descontentes porque eram legalistas e eles queriam desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. E pelo teor das palavras de Paulo, com certeza os falsos mestres estavam alegando que Paulo não havia sido um dos seguidores de Jesus. Paulo não tinha uma autoridade apostólica como muitos pensavam, porque Paulo não conviveu com Cristo como os demais apóstolos. Esse é o tipo de argumento que servos do diabo costumam usar. Eles costumam usar argumentos para desmerecer a pessoa de alguém quando eles não conseguem desmerecer a mensagem que esta pessoa prega. Isso é um jogo sujo, é o jogo do diabo. Um cristão verdadeiro, quando ele não consegue desmerecer o argumento de alguém, ele será sincero e fará uma autoanálise, uma análise dos seus argumentos e das suas ideias, e pedirá a iluminação do Espírito Santo para ele saber se ele está no caminho certo ou não. E se descobrir que não está no caminho certo, ter humildade do Espírito Santo para mudar. Agora, quem faz o jogo sujo de Satanás, ele costuma a tentar desacreditar o adversário como pessoa,
desacreditar a autoridade do outro, sendo que ele não tem habilidade para desacreditar a argumentação do outro. Os falsos mestres da igreja da Galácia, da região da Galácia, eles não tinham como contestar o que Paulo ensinava sobre a justificação pela fé. Paulo tinha muitos argumentos. Paulo era extremamente inteligente e era, acima de tudo, guiado pelo Espírito Santo. Porém, eles pensavam que, desmerecendo-o como apóstolo e pondo em dúvida o seu ministério apostólico, as pessoas da igreja da Galácia desacreditariam nele e, consequentemente, acreditariam neles, nos falsos ensinadores. Por isso, Paulo começa a sua carta dizendo claramente que ele não foi chamado por autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo. E Paulo está coberto de razão, porque quando Paulo foi chamado para mudar, para deixar de ser perseguidor da igreja para ser agora apóstolo, ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo na estrada de Damasco, como lemos em Atos capítulo 8 e também ali em Atos capítulo 9. Então Paulo poderia, amigo ouvinte, afirmar com toda a convicção que ele foi chamado por Jesus Cristo. Ele não esteve com os demais apóstolos quando Cristo estava na terra, mas ele foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo em uma visão. E depois ele conviveu com os apóstolos. Ele está mostrando, no início da carta, suas credenciais apostólicas para que eles possam ter convicção de que quem estava escrevendo era alguém autorizado por Deus, diferentemente dos falsos ensinadores. Amanhã vamos continuar o nosso estudo e veremos de qual evangelho Paulo estava relembrando-os e qual era o evangelho dos falsos ensinadores. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Obrigado por sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No que centralizava-se a pregação e a mensagem de Paulo? Vou ler para você Gálatas 1, verso 6, que diz: Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas. Paulo aqui está extremamente chateado com os Gálatas por eles permitirem que falsos mestres lhes ensinassem um evangelho diferente daquele que Paulo havia ensinado. Paulo diz que está admirado por eles se afastarem tão depressa de Deus, que os havia chamado por meio da graça de Cristo e não por meio das obras deles. O centro da mensagem de Paulo era Cristo e Cristo crucificado e ressuscitado. Quando lemos até mesmo o livro de Atos, que narra as atividades missionárias de Paulo, percebemos que o centro da mensagem de Paulo era convencer as pessoas de que Cristo era o Messias, que ele havia morrido e ressuscitado e voltado para os céus. Paulo queria levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Messias divino, para que elas pudessem se preparar para a segunda vinda dele. Como a mensagem de Paulo centralizava-se na pessoa de Cristo, é óbvio que os judaizantes ou os legalistas, falsos mestres da Galácia, não estavam contentes. Eles não queriam um evangelho que centralizasse-se na pessoa de Cristo. Como eles estavam acostumados com obras, eles queriam um evangelho que ensinasse que as pessoas são salvas tanto pela graça quanto pela lei. E obviamente que quando alguém prega a mensagem centralizada em Cristo, Satanás não irá gostar. Se há algo do qual Satanás não gosta, é que as pessoas centralizem suas esperanças em Jesus. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque Satanás tem um ódio terrível de Jesus Cristo. Em Apocalipse 12, 7 a 9, percebemos que houve uma batalha no céu entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos. Satanás tem ódio do Senhor Jesus Cristo. Porque de acordo com Isaías 14, 12 a 14, Satanás, Lúcifer, antes da queda,
queria tomar o lugar do trono de Deus, queria assentar-se onde Cristo tem o direito de estar assentado. Satanás não quis aceitar que Cristo é o Criador, que Ele é Deus, e que Satanás era uma criatura quando era Lúcifer, não é? E agora, depois que torna-se Satanás, ele alimenta cada vez mais um ódio tremendo de Cristo. Então, quando alguém ensina uma mensagem centralizada na pessoa de Cristo e nas verdades de Cristo, obviamente essa pessoa desperta o ódio de Satanás. E Satanás utiliza-se dos seus agentes para impedir esta pessoa de pregar a verdadeira mensagem bíblica centralizada na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que a escritora cristã Ellen White muito bem disse o seguinte: jamais um estudo bíblico deveria ser dado, nenhum sermão ser pregado, sem conduzir as pessoas ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o grande pregador Spurgeon ensinou que todo sermão deve ser uma avenida que conduz as pessoas a Jesus. Pode ter certeza, amigo ouvinte, que assim como Paulo, se você centralizar sua mensagem em Jesus Cristo, você vai despertar a ira do demônio. Porém, assim como Jesus esteve com Paulo, o defendeu, o apoiou e cuidou dele, o Senhor Jesus estará defendendo você, apoiando você, cuidando de você. Centralize as suas mensagens, centralize a sua vida, centralize as suas esperanças em Jesus. Porque através de Jesus, de acordo com Romanos 8,37, você será mais do que vencedor. Amigo ouvinte, neste momento quero ter o privilégio de oferecer a você algo que um dia me foi oferecido, um curso bíblico grátis. Estou aqui hoje apresentando lições da Bíblia porque um dia alguém deu-me um estudo bíblico de presente. E a Rádio Novo Tempo acredita muito na importância do estudo da Bíblia. Acreditamos que através do estudo da Bíblia que qualquer pessoa pode conhecer a Cristo, o plano de salvação e ter qualidade de vida. Por isso, peça o seu curso bíblico agora mesmo. Acesse o site novotempo.com/rádio, ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou mande um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. Aguardo a você no nosso programa de amanhã. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Paulo estava muito descontente com o outro e falso evangelho que estava sendo ensinado na igreja da região da Galácia, nas igrejas da Galácia. E em Gálatas 1, 6-9, Paulo está tão chateado que ele chega a desejar que Deus amaldiçoe aqueles falsos ensinadores que estavam afastando as pessoas da graça de Jesus para confiarem nas próprias obras. E Paulo já aproveita para responder uma insinuação. Estavam insinuando que além de ele não ser um apóstolo na categoria dos apóstolos de Cristo, além de questionarem o chamado apostólico de Paulo, estavam alegando que ele pregava sobre a graça de Jesus para ter simplesmente a aprovação das pessoas. E em Gálatas 1, 6-9, depois dele desejar que sejam amaldiçoados os que ensinam um evangelho diferente daquele proposto pela Bíblia, no verso 10, Paulo se defende da acusação de que ele só queria a aprovação dos outros. Em Gálatas 1,10 ele diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo demonstra aqui que se ele quisesse realmente agradar as pessoas, ele não estaria escrevendo o que ele estava escrevendo. Inclusive, em Gálatas, no capítulo 3, Paulo chama os Gálatas de insensatos ou sem juízo. Se Paulo estivesse realmente procurando agradar a pessoas, ele nem teria escrito a carta aos Gálatas, porque ele desagradou bastante gente. Como Paulo era um servo de Cristo e estava preocupado mais em agradar a Cristo do que a pessoas, então ele escreveu todo aquele conteúdo da carta aos Gálatas. Paulo não queria deixar dúvida alguma na mente dos seus leitores de que ele não tinha interesses desonestos.
Ele não estava ali para bajular ninguém. Ele estava ali para levar a eles o amor de Deus e a verdadeira mensagem do Evangelho. Interessante, amigo ouvinte, que em Gálatas 1:6, Paulo diz que os gálatas estavam afastando-se depressa daquele que os chamou para si mesmo por meio da graça de Cristo. Ao dizer que os gálatas estavam afastando-se de Deus, a palavra grega aqui para afastar-se ou abandonar ou passar de Deus para os falsos ensinadores é uma palavra grega que descreve os soldados que desistiam de ser leais. Uma palavra grega que se referia aos soldados desertores. Ele estava dizendo que aqueles gálatas que aceitassem esse outro evangelho, salvação pelas obras, eles eram desertores do cristianismo. Estavam virando as costas para Deus e deixando de serem leais a Jesus Cristo. Pesado isso. Paulo está sendo duro com eles para mostrar que eles estavam indo para o inferno juntamente com os falsos ensinadores. E para você ter uma ideia da periculosidade da heresia que estava sendo ensinada aos Gálatas, em Gálatas, no capítulo 5, verso 12, além dele ter desejado que os falsos ensinadores fossem amaldiçoados, em Gálatas 5:12, ele deseja que os falsos ensinadores sejam castrados por eles estarem afastando os gálatas da compreensão verdadeira do Evangelho. Em algumas traduções bíblicas, há o termo mutilados, mas eu vou ler na Nova Versão Transformadora, Gálatas 5:12, que diz: esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Paulo está profundamente revoltado por perceber que o puro evangelho, que é a boa notícia de que a salvação unicamente pela fé em Cristo, estava sendo substituído por um evangelho que ensina a salvação pelas obras, pela circuncisão, por aquilo que o indivíduo faz. Talvez você, meu irmão, esteja pensando, Paulo então aboliu a lei de Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. Ao longo das lições que estudaremos nas próximas semanas, você vai perceber que Paulo não está sendo contra a lei de Deus. Ele está sendo contra um estilo de vida, um sistema religioso, na verdade, que coloca o estilo de vida acima de Cristo. Se o estilo de vida pudesse nos encomendar a Deus, amigo ouvinte, mas não pode. Nós somos pecadores, desesperadamente corruptos, e somente a graça de Cristo e a justiça de Cristo pode nos salvar. O que Paulo faz na sua carta aos Gálatas é colocar a lei no seu lugar certo. Não aboli-la da experiência de vida do cristão, mas colocá-la como resultado de um estilo de vida ético de um cristão salvo pela graça e jamais como meio de alcançar o favor de Deus. Mas nós estudaremos mais sobre isso ao longo do trimestre. O que eu quero que fique na sua mente agora é que Paulo está profundamente chateado com aqueles que colocam o comportamento como um meio de conquistar a salvação. Amigo ouvinte, você já pensou em estudar a Bíblia gratuitamente? A Rádio Novo Tempo oferece para você como um presente um guia de estudo da Bíblia. Acesse agora mesmo o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Aproveite essa oportunidade. É graças ao trabalho evangelístico da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança que podemos disponibilizar para você esse material gratuitamente para que você possa conhecer mais de Deus, suas verdades e conhecer o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Poderá também telefonar em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121, ou enviar um WhatsApp para 0 operadora 12 98100 1425. 0 operadora 12 98100 1425. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Obrigado pela sua companhia. Que Deus guarde os seus passos e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para que Paulo pudesse defender com eficácia o verdadeiro evangelho,
a verdadeira boa notícia da salvação pela fé em Cristo, Paulo teve que insistir na defesa do seu ministério apostólico. Por quê? Se os falsos mestres estavam tentando desacreditar o ministério de Paulo, é óbvio que ele deveria tirar todas as dúvidas que permaneceram na mente das pessoas, porque se as pessoas desacreditassem em Paulo como apóstolo, Paulo escreveria a sua carta em vão. Então Paulo precisava reforçar que ele havia sido chamado por Jesus Cristo. Mesmo ele não tendo convivido com os 12 apóstolos quando Cristo estava na terra, ele foi chamado por Cristo pessoalmente, em uma visão na estrada de Damasco, de acordo com Atos 8 e 9, e depois ele passou a conviver com os apóstolos. Então ele foi sim chamado apóstolo por Cristo. E na sua defesa, em Gálatas 1, 13 a 24, o apóstolo Paulo começa a fazer um relato autobiográfico. Ele começa a descrever o quanto ele era fariseu, o quanto ele era legalista em perseguir aos judeus cristãos. E ele conta, em Gálatas 1, 13 a 24, que depois de ser um perseguidor, ele se tornou um perseguido por causa do evangelho. E ele menciona também neste relato que ele teve um encontro com Tiago, irmão do Senhor. Antes um pouquinho ele menciona também, e depois em Gálatas 2, ele menciona no verso 9, que além de ter encontrado Tiago, ele encontra Pedro e João. Ou seja, além de ser chamado por Jesus, Paulo passou a conviver com os apóstolos que viveram com Cristo enquanto Cristo estava na terra. E depois Paulo ainda diz que ele saiu para pregar o evangelho aos não-judeus, inclusive aos judeus, mas especialmente aos não-judeus. E ele foi o fundador de várias igrejas nas províncias da Síria, da Cilícia, ou seja, aquele que antes perseguia se tornou um mensageiro de Jesus Cristo. E ele diz que muitas pessoas, por perceberem a conversão pela qual ele passou, louvavam a Deus por causa desta conversão. Paulo reforça a sua autoridade para que a sua mensagem aos Gálatas tenha ainda mais relevância e para que a mensagem dele supere as mensagens falsas dos falsos mestres. Ele estava simplesmente mostrando o seguinte: esses que querem desviar vocês do verdadeiro evangelho, eles não têm nem perto das minhas credenciais. Eles querem desacreditar a mim. Eles é quem não tem credenciais. Eu tenho. Eu fui chamado pessoalmente por Cristo. O meu ministério foi aprovado pelos apóstolos. Eu não agi independente deles. E por isso, quem vai escrever para vocês agora é alguém que foi realmente chamado por Deus. E vocês têm que acreditar em mim e não nos falsos ensinadores que querem desviar vocês de mim, especialmente da pessoa de Jesus Cristo. Amanhã, amigo ouvinte, vamos continuar o nosso estudo e finalizaremos o estudo desta semana. E eu vou apresentar para você um outro texto de Paulo muito bonito, que mostra a centralidade da mensagem de Paulo. Com certeza, esse texto vai ajudar muito a você a aprender a centralizar a sua vida, os seus projetos, os seus planos, o seu ministério pessoal. Vai ajudar você a centralizá-lo devidamente em Cristo. Aguardo a você para o estudo de amanhã. Não esqueça que você pode pedir um curso bíblico grátis para a equipe da Rádio Novo Tempo. Oferecemos a você a oportunidade de continuar se aprofundando no estudo da Bíblia. Acesse o nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu curso bíblico grátis. Fique com Deus e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ao contrário dos falsos mestres que perturbavam a paz dos cristãos, dos judeus cristãos das igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo centralizava a sua mensagem em Jesus e não nas obras. Os falsos mestres centralizavam a mensagem deles nas obras. Colocavam as obras como sendo um meio de salvação e não como resultado de uma vida santificada pelo poder do Espírito. Eles estavam colocando a carroça na frente dos bois. E o que o apóstolo Paulo faz é corrigir essa distorção na sua carta aos Gálatas.
Nós vamos estudar mais sobre a carta aos Gálatas, obviamente, ao longo das próximas semanas, mas hoje eu quero mostrar para você um outro texto de Paulo, numa outra carta, que mostra a centralidade da pessoa de Jesus no ministério de Paulo. Com isso eu quero mostrar a você que se você deseja ser uma pessoa completa, realizada e que cumpra a sua missão de vida neste mundo, você precisa ter a Jesus como o centro da sua vida. Lerei para você 1 Coríntios 2, verso 2, e vou lhe explicar o porquê desta minha afirmação. 1 Coríntios 2, verso 2. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Paulo nada mais importava para ele a não ser Cristo e Cristo crucificado. Isso significa que Paulo só falava do Cristo crucificado? Não. Significa que todas as verdades e doutrinas que Paulo pregava eram centralizadas no Cristo crucificado e no Cristo ressuscitado. Tudo centralizava-se em Cristo. E por quê? De acordo com João 1, 1-3, Cristo é o nosso Criador. Ele existia antes da encarnação. E de acordo com João 1,14, Cristo encarnou para morrer pelos nossos pecados. Deste modo, amigo ouvinte, apenas quando centralizamos a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos em Cristo, em Deus, podemos ser felizes de verdade. Nós pertencemos a Jesus pela criação e pela salvação, pela criação e pela cruz. De acordo com 1 Coríntios 6, verso 20, ele nos comprou pela cruz, porque quando nós pecamos, nos tornamos escravos do pecado e do diabo. Porém, quando Cristo morre na cruz, nós passamos a pertencer a Ele 2 vezes. Se Cristo é o seu Criador, é o seu Salvador, isso demonstra que para a sua vida ter sentido, você precisa ter a Cristo na sua vida. Cristo tem que ser o centro dos seus pensamentos, dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas decisões. Isso não significa que você será uma pessoa impecável. Impecabilidade só na glorificação. Porém, se você centralizar a sua vida, seus pensamentos em Cristo, o número de vezes que você pecará diminuirá com certeza. Você se tornará uma pessoa cada vez melhor, porque a graça atuante de Cristo no indivíduo torna o indivíduo uma pessoa melhor. Por isso, amigo ouvinte, eu quero convidar você a centralizar a sua vida, as suas esperanças, as suas expectativas, os seus planos, os seus projetos em Jesus Cristo. Independente da religião a qual você pertence, independente do credo que você tenha abraçado, da filosofia a qual você defenda, experimente conhecer mais sobre Jesus Cristo, conforme revelado nos evangelhos. Eu não tenho dúvida alguma de que sua vida mudará drasticamente. Não estou falando isso da boca para fora, mas por experiência própria. E de acordo com a experiência de milhares e milhares de cristãos que tiveram suas vidas transformadas. Não estou falando em nome dos cristãos hipócritas. Há hipócritas que se dizem cristãos e que não vivem à altura do evangelho. Eu não falo em nome desses. Esses Deus os julgará. Eu estou falando em nome daqueles que permitem que Cristo seja uma realidade na vida deles e que, apesar de serem pecadores, buscam o amor de Deus, a graça de Jesus e pela atuação do Espírito vão se tornando pessoas cada vez melhores. É em nome desses que eu falo. É por esses que eu convido a você a experimentar aquilo que eles, os verdadeiros cristãos, têm experimentado. Vá à Bíblia, conheça a palavra de Deus, conheça a pessoa de Cristo. E assim como Cristo ajudou Paulo a superar todas as suas dificuldades, se Cristo for o centro da sua vida também, Ele ajudará você a superar todos os desafios que você tem pela frente. Obrigado por sua companhia no programa Lições da Bíblia. Obrigado por acompanhar a Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Aguardo a você no nosso estudo de amanhã. Será uma satisfação para a nossa equipe da Rádio Novo Tempo enviar para você um curso bíblico grátis. Mantenha contato agora mesmo com a Escola Bíblica. Você não vai pagar nada para continuar aprofundando-se no estudo da Bíblia. Ligue em horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121 ou acesse o nosso site novotempo.com/rádio. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Lições da Bíblia. Fique com Deus
e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.